Olá, turma! Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, para quem não esteve presente na aula passada, eu sou a Josélia Moreira, administradora de formação pela Universidade Federal do Piauí, especialista em controladoria e auditoria no serviço público. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a administração no século XXI. Então, para que a gente consiga compreender um pouco mais essa temática, faz-se necessário a gente voltar um pouco e conhecer um pouco mais sobre a teoria da administração, os conceitos que estão inseridos dentro desse processo administrativo. Então, de acordo com Chavenato, nós temos as 4 funções básicas do processo administrativo. Funções essas que são essenciais no mundo de hoje, no mercado em que estamos inseridos, tanto dentro da administração pública quanto da administração privada. Essas funções elas são essenciais, que é o planejamento. Então, toda a ação ela tem que ser planejada, organizada para que possa ser colocada em prática. A partir de então, necessita-se haver uma organização do processo de planejamento, organização do processo de trabalho, em seguida a direção. O administrador ele tem que estar envolvido diretamente no processo de direção, de distribuição das atividades, o acompanhamento, seguindo pelo controle. Todas as atividades elas devem ter um controle prévio, diante e posterior ao processo. Lembrando que na administração nós temos os 3 níveis organizacionais, que é o nível operacional, a base da nossa indústria, a base das nossas empresas, onde estão os operários, as pessoas que lidam diretamente com a organização, diretamente com o cliente. Em seguida, nós temos na metade da pirâmide o nível tático, onde estão localizados os gerentes, os supervisores. E no nosso topo temos o nível estratégico, onde são aquelas pessoas que estão alocadas para pensar estrategicamente, definir metas, pensar o futuro da organização. E aí nesse nível é onde a administração do século XXI ela é mais impactante, porque o administrador que está no nível estratégico, ele tem que ter uma visão ampla, tem que ter uma visão interna, conhecer toda a sua organização, em que meio está inserido, como está o mercado externo, as políticas, o que influencia as ações da sua empresa. Esse administrador, nós administradores, a gente tem que observar os papéis administrativos. E lá dentro dos papéis administrativos nós temos os interpessoais. Os processos administrativos interpessoais, eles estão cada vez mais fortes dentro dessa administração do século XXI, porque hoje a gente lida com pessoas, com os funcionários que ali estão com cargas emocionais que afetam o processo de trabalho, estão com dificuldades de relacionamento, de comunicação, que interfere todo esse processo. Outro papel administrativo é o informacional. As informações elas devem estar hoje passando por toda a cadeia de produção, todo o nível operacional, tático, estratégico, de forma alinhada para que não haja ruídos nesse processo de comunicação e interfira o bom andamento da empresa. Porque a consequência a esse processo de decisão, esse processo informacional, nós vamos ter o processo de decisão. Então, se eu tenho profissionais que tenham um bom relacionamento interpessoal, eu tenho um bom sistema de informação, então, consequentemente, eu vou ter facilidade para
tomar decisões dentro dessa minha organização. Lembrando que o administrador, ele tem que desenvolver as suas habilidades essenciais, que são as habilidades técnicas. Dentro do século XXI, o administrador, ele necessita conhecer a parte técnica da empresa, como que funciona, qual a matéria-prima essencial, como acontece o processo de trabalho, o processo de produção, dominar o máximo possível das habilidades técnicas de sua empresa. Habilidades humanas que são essenciais, como eu já falei anteriormente, nós estamos vivendo num mundo onde a saúde mental é essencial, tanto dentro da empresa quanto fora, porque é algo que impacta diretamente a organização. E as habilidades conceituais. O administrador nesse século, ele precisa dominar os conceitos, precisam ter conhecimento acerca do que está sendo trabalhado. No nosso livro, A Evolução do Pensamento Administrativo, de Santos, ele coloca, divide esse processo na organização que aprende. Então, essa organização que aprende é uma organização que ela é capaz de trabalhar, andar junto com o administrador e os colaboradores e o mercado em que está inserida. Então, é uma organização que ela não pode ser mais tradicional, com pensamentos fechados, ela precisa acompanhar as mudanças do mercado, acompanhar as mudanças das políticas, para que ela possa se manter no ambiente competitivo. E outro fator que impacta bastante nas organizações hoje é a tecnologia da informação. Então, hoje nós estamos competindo não mais com empresas dentro de determinada área geográfica. Estamos competindo com empresas a nível mundial. Então, assim como o meu cliente, ele pode estar comprando uma caneta na minha papelaria hoje, minha papelaria aqui de Inhuma, ele pode estar comprando da China, da Índia, dos Estados Unidos, com a mesma facilidade dele vir aqui na minha loja. Então, a tecnologia da informação, ela veio para contribuir com o administrador, porém, ela veio também para dificultar um pouco no sentido da competição entre as empresas. Então, as principais variáveis da administração que afeta a organização, nós temos a competitividade. As organizações estão cada vez mais competitivas no mercado em que há muitas opções. Nós temos a tecnologia, as empresas precisam se modernizar, precisam investir em máquinas, equipamentos, software, técnicos de TI. Nós temos a questão da estrutura, as empresas precisam estar com estruturas modernas, de acordo com as exigências do mercado. As tarefas precisam estar bem distribuídas entre todos os colaboradores. O ambiente precisa ser um ambiente harmônico, que proporciona qualidade de vida e bem-estar, tanto para os colaboradores quanto clientes. E as pessoas, elas precisam estar integradas. Então, a gente percebe que a administração do século XXI, ela envolve várias variáveis em que o administrador precisa estar atento para que possa se desenvolver melhor nesse ambiente. Então, lá no plano, eu preciso que vocês acessem o SIGA. Lá nós temos o plano de aula. No plano de aula, nós temos algumas avaliações de aprendizagem para fortalecer esse nosso processo. Temos uma atividade online onde vocês vão realizar
vão elaborar uma resenha crítica sobre o artigo que está nas referências complementares, uma atividade de fixação, que vocês vão estar elaborando um mapa mental sobre a aula de hoje, e o fórum para discutir a questão da administração no século XXI dentro do seu município, onde você está inserido. Temos também um vídeo sobre os desafios da administração do século XXI com o professor administrador Wagner Siqueira, que é o presidente do Conselho Federal de Administração, disponível no YouTube. Obrigada a todos e até a próxima aula.